Sobre os princípios da ética na função pública, assinale a alternativa correta. A. O agente público pode tomar decisões baseadas em interesses pessoais, desde que beneficie sua equipe de trabalho. B. A ética pública visa principalmente atender às ordens diretas de superiores, mesmo que contrariem a lei. C. Um dos pilares da ética pública é a transparência, garantindo que as ações sejam justificadas e acessíveis ao público. D. O uso de recursos públicos para fins particulares é permitido, desde que não cause prejuízo imediato ao erário. Resposta. C. Um dos pilares da ética pública é a transparência, garantindo que as ações sejam justificadas e acessíveis ao público. 2. A respeito do compromisso ético do servidor público, é incorreto afirmar que a ética pública exige que o servidor priorize o interesse coletivo em detrimento de vantagens pessoais. B. O servidor deve agir com imparcialidade, evitando favorecer qualquer grupo ou indivíduo. C. Agir de maneira ética implica ignorar as normas vigentes, caso estas sejam contrárias ao bem público. D. O respeito aos valores éticos reforça a confiança da sociedade na administração pública. Resposta. C. Agir de maneira ética implica ignorar as normas vigentes, caso estas sejam contrárias ao bem público. 3. Sobre a ética no exercício da função pública, assinale a alternativa correta. A. O servidor público pode ocultar informações solicitadas pelo cidadão, desde que isso não prejudique a administração direta. B. Agir com integridade e imparcialidade são condutas éticas indispensáveis ao servidor público. C. O cumprimento ético exige do servidor apenas a observância das leis, sem necessidade de transparência nas decisões. D. A ética pública não inclui o compromisso com a eficiência na prestação de serviços à sociedade. Resposta. B. Agir com integridade e imparcialidade são condutas éticas indispensáveis ao servidor público. 4. Sobre os princípios éticos que regem o setor público, assinale a alternativa correta. A. O servidor público pode realizar atos que beneficiem interesses particulares, desde que sejam condizentes com a sua função. B. A ética no setor público permite interpretações pessoais da lei, desde que a intenção seja promover a justiça. C. A imparcialidade e o respeito às normas legais são fundamentais para o exercício ético no serviço público. D. A transparência das ações do servidor público é opcional, dependendo das diretrizes internas de cada órgão. Resposta. C. A imparcialidade e o respeito às normas legais são fundamentais para o exercício ético no serviço público. 5. A ética no setor público busca assegurar que a. Os interesses da sociedade prevaleçam sobre os interesses particulares dos agentes públicos. B. Os servidores públicos sejam livres para adotar posturas subjetivas em questões administrativas. C. O sigilo de todas as decisões públicas seja mantido para proteger o servidor. D. Os atos administrativos sejam julgados apenas pela intenção de quem os pratica. Resposta. A. Os interesses da sociedade prevaleçam sobre os interesses particulares dos agentes públicos. 6. Em relação ao comportamento ético no setor público, é incorreto afirmar que a. O servidor público deve zelar pelo uso responsável dos recursos públicos, garantindo sua aplicação em benefício da sociedade. B. O compromisso ético inclui a prática de nepotismo, quando justificado por competência técnica. C. A transparência e a prestação de contas são princípios indispensáveis à ética no setor público. D. A conduta ética reforça a confiança da sociedade na administração pública. Resposta. B.
O compromisso ético inclui a prática de nepotismo, quando justificado por competência técnica. 7. Sobre os atos de improbidade administrativa previstos na Lei nº 8.429 de 1992, assinale a alternativa correta. A. A improbidade administrativa ocorre apenas quando há enriquecimento ilícito por parte do agente público. B. Apenas os agentes políticos podem ser responsabilizados por atos de improbidade administrativa. C. Os atos de improbidade administrativa são restritos aos agentes públicos em exercício de cargo comissionado. D. O dano ao erário é uma forma de improbidade administrativa, mesmo que não haja enriquecimento ilícito. Resposta. D. O dano ao erário é uma forma de improbidade administrativa, mesmo que não haja enriquecimento ilícito. 8. De acordo com a Lei nº 8.429 de 1992, a penalidade de suspensão dos direitos políticos para atos de improbidade administrativa. A. É aplicada unicamente em casos de dano ao erário. B. É determinada apenas se houver condenação penal anterior. C. Não está prevista para atos de enriquecimento ilícito. D. Pode variar de acordo com a gravidade do ato de improbidade praticado. Resposta. D. Pode variar de acordo com a gravidade do ato de improbidade praticado. 9. Sobre os sujeitos passivos da Lei nº 8.429 de 1992, é correto afirmar que a. Apenas os órgãos da administração pública direta podem ser afetados por atos de improbidade administrativa. B. Somente o patrimônio público federal pode ser lesado em atos de improbidade administrativa. C. As empresas privadas não podem figurar como sujeitos passivos em casos de improbidade administrativa. D. Qualquer entidade que receba recursos públicos pode ser protegida pela Lei nº 8.429 de 1992. Resposta. D. Qualquer entidade que receba recursos públicos pode ser protegida pela Lei nº 8.429 de 1992. 10. Conforme a Lei nº 9.784 de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, é correto afirmar que a. A motivação dos atos administrativos é dispensável em todas as hipóteses. B. O administrado não possui o direito de acompanhar o processo administrativo que o envolva. C. A administração pública deve obedecer aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e legalidade. D. O processo administrativo não exige o contraditório ou a ampla defesa em qualquer situação. Resposta. C. A administração pública deve obedecer aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e legalidade. 11. Sobre os prazos no processo administrativo federal, de acordo com a Lei nº 9.784 de 1999, assinale a alternativa correta. A. A contagem dos prazos inclui apenas os dias úteis. B. A administração pública pode fixar prazos diferentes para atos administrativos, desde que justificado. C. Os prazos para manifestação no processo administrativo são contados em dias corridos. D. Não há necessidade de prazo mínimo para a realização de diligências no processo administrativo. Resposta. C. Os prazos para manifestação no processo administrativo são contados em dias corridos. 12. De acordo com a Lei nº 9.784 de 1999, o direito da administração pública de anular atos administrativos que gerem efeitos favoráveis aos destinatários prescrevem a. 5 anos, salvo comprovada má-fé do beneficiário. B. 3 anos, independente de má-fé do beneficiário. C.
10 anos, quando comprovada a má-fé do beneficiário. D. 2 anos, exceto quando o beneficiário é agente público. Resposta. A. 5 anos, salvo comprovada a má-fé do beneficiário. 13. De acordo com a Lei nº 12.527 de 2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, é correto afirmar que a. As informações de interesse público podem ser negadas caso a autoridade responsável entenda que não é relevante para a sociedade. B. O acesso à informação é restrito aos cidadãos que demonstrem interesse legítimo. C. O prazo máximo para o atendimento de um pedido de informação é de 90 dias. D. A administração pública é obrigada a garantir a publicidade das informações, salvo em casos de sigilo previstos na lei. Resposta. D. A administração pública é obrigada a garantir a publicidade das informações, salvo em casos de sigilo previstos na lei. 14. Sobre a classificação das informações sigilosas, conforme disposto na Lei nº 12.527, 2011, assinale a alternativa correta. A. Informações classificadas como ultrassecretas possuem prazo de sigilo de 50 anos. B. Informações consideradas reservadas possuem prazo de sigilo de até 5 anos. C. Apenas servidores em cargos de chefia podem classificar informações como sigilosas. D. Todas as informações relacionadas a atividades administrativas são públicas, sem exceção. Resposta. B. Informações consideradas reservadas possuem prazo de sigilo de até 5 anos. 15. A Lei de Acesso à Informação prevê como fundamento para a negativa de acesso à informação a ausência de interesse direto do solicitante. B. A necessidade de proteger a segurança da sociedade e do Estado. C. A falta de justificativa clara para o pedido por parte do cidadão. D. O custo elevado para o fornecimento das informações. Resposta. B. A necessidade de proteger a segurança da sociedade e do Estado. 16. De acordo com o Decreto nº 7.724 de 2012, que regulamenta a Lei nº 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação, é correto afirmar que a. O prazo para a administração pública responder a um pedido de acesso à informação é de até 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias, mediante justificativa. B. O acesso à informação deve ser solicitado exclusivamente por meio eletrônico. C. As informações classificadas como sigilosas devem ser divulgadas imediatamente após a solicitação. D. A administração pública não é obrigada a fornecer informações que exijam análise ou interpretação de dados para serem elaboradas. Resposta. A. O prazo para a administração pública responder a um pedido de acesso à informação é de até 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias, mediante justificativa. 17. Sobre o atendimento ao pedido de acesso à informação, conforme o Decreto nº 7.724 de 2012, é correto afirmar que a. Se a informação solicitada não estiver disponível, a administração pública deve recusar o pedido sem oferecer alternativas ao solicitante. B. O órgão público que recebe o pedido é obrigado a informar o número de protocolo para acompanhamento. C. Pedidos de acesso à informação devem ser atendidos independentemente de violarem o sigilo pessoal de terceiros. D. Apenas órgãos do Poder Executivo são obrigados a atender a solicitações de acesso à informação. Resposta. B. O órgão público que recebe o pedido é obrigado a informar o número de protocolo para acompanhamento. 18. Conforme o Decreto nº 7.724 de 2012, quando o pedido de acesso à informação for negado, o cidadão pode a.
Realizar novo pedido ao mesmo órgão, desde que reformulado e com justificativa adicional. B. Recorrer, inicialmente, à Controladoria Geral da União (CGU), responsável por todos os pedidos indeferidos. C. Apresentar recurso interno ao próprio órgão responsável, em prazo de até 10 dias, contados da ciência da negativa. D. Encerrar o processo de solicitação, pois o indeferimento é definitivo e não admite recurso. Resposta. C. Apresentar recurso interno ao próprio órgão responsável, em prazo de até 10 dias, contados da ciência da negativa. 19. De acordo com o Decreto nº 9.830 de 2019, que regulamenta a Lei nº 13.848 de 2019 sobre a governança das estatais, é correto afirmar que a. As estatais devem elaborar seus planos de governança anualmente, independentemente da mudança de diretoria. B. O decreto determina que a estrutura de governança das estatais deve se restringir apenas à alta cúpula da empresa, sem a participação de comitês ou conselhos. C. O decreto determina que as estatais devem ser geridas de forma exclusivamente técnica, sem considerar as diretrizes políticas definidas pelo governo. D. O decreto estabelece que as estatais devem adotar boas práticas de governança corporativa, incluindo a gestão de riscos, controle interno e compliance. Resposta. D. O decreto estabelece que as estatais devem adotar boas práticas de governança corporativa, incluindo a gestão de riscos, controle interno e compliance. 20. Sobre a aplicação do Decreto nº 9.830 de 2019 no âmbito das estatais, é correto afirmar que a. O decreto exige que a governança das estatais seja gerida exclusivamente por conselhos e comitês externos, sem a participação de membros da administração pública. B. As estatais devem ter seus planos de governança aprovados exclusivamente pelo Conselho de Administração, sem consulta à sociedade. C. A gestão de riscos e a transparência são componentes obrigatórios no planejamento estratégico das estatais, conforme determinado pelo decreto. D. O decreto prevê que as estatais devem adotar as práticas de governança como mero procedimento, sem a necessidade de avaliação contínua. Resposta. C. A gestão de riscos e a transparência são componentes obrigatórios no planejamento estratégico das estatais, conforme determinado pelo decreto. 21. Conforme o Decreto nº 9.830 de 2019, que trata da governança das estatais, a avaliação da eficácia dos controles internos e da conformidade com a legislação deve ser feita por a. Um órgão de auditoria externa contratado exclusivamente para revisar a gestão financeira das estatais. B. A própria gestão da estatal, por meio de relatórios anuais, com verificação e acompanhamento do cumprimento das metas estabelecidas. C. O Ministério da Economia, com a análise de relatórios semestrais enviados pelas estatais. D. A Controladoria Geral da União (CGU), que realiza auditorias anuais sobre as operações e resultados das estatais. Resposta. B. A própria gestão da estatal, por meio de relatórios anuais, com verificação e acompanhamento do cumprimento das metas estabelecidas. 22. De acordo com o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que os direitos e garantias fundamentais incluem a. O direito ao trabalho, à educação e à saúde, mas com restrições quanto ao acesso a esses direitos em razão de fatores econômicos. B. A inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, com restrições que se aplicam exclusivamente aos cidadãos brasileiros. C. A proteção à honra e à imagem das pessoas, a liberdade de pensamento e a inviolabilidade do sigilo das comunicações, sem qualquer possibilidade de restrição, mesmo em casos de segurança pública. D.
O direito à liberdade de expressão, à propriedade privada e ao direito de associação, além da inviolabilidade do domicílio, sendo que existem exceções previstas em outras partes da Constituição. Resposta: D. O direito à liberdade de expressão, à propriedade privada e ao direito de associação, além da inviolabilidade do domicílio, sendo que existem exceções previstas em outras partes da Constituição. 23. Com relação à organização do Estado e da administração pública, a Constituição Federal de 1988 estabelece que a. O Distrito Federal possui competências legislativas e administrativas típicas de estados e municípios, mas não tem autonomia financeira, como os outros entes federativos. B. A União é responsável pela organização e gestão dos municípios, enquanto os estados possuem autonomia política, administrativa e financeira. C. Os entes federativos União, estados, municípios, Distrito Federal e territórios são independentes, mas não compartilham competências concorrentes, possuindo responsabilidades totalmente separadas. D. A administração pública deve ser organizada com base nos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sendo que o princípio da moralidade não é considerado essencial. Resposta: A. O Distrito Federal possui competências legislativas e administrativas típicas de estados e municípios, mas não tem autonomia financeira, como os outros entes federativos. 24. De acordo com a Constituição Federal de 1988, no que se refere aos direitos sociais, é correto afirmar que a. Os direitos sociais garantem acesso à educação, saúde, trabalho, alimentação, transporte, moradia e lazer, mas somente para os servidores públicos e cidadãos brasileiros. B. Os direitos sociais são exclusivos para cidadãos brasileiros, não se aplicando a estrangeiros que se encontrem em situação regular no país. C. Os direitos sociais devem ser promovidos exclusivamente por meio de políticas públicas federais, não cabendo aos estados e municípios a implementação desses direitos. D. O direito à saúde, à educação, à assistência social, à moradia e ao trabalho são direitos fundamentais, e o Estado deve garantir sua efetivação por meio de políticas públicas adequadas. Resposta: D. O direito à saúde, à educação, à assistência social, à moradia e ao trabalho são direitos fundamentais, e o Estado deve garantir sua efetivação por meio de políticas públicas adequadas. 25. Os princípios que regem a administração pública são fundamentais para assegurar a eficiência e a moralidade no desempenho das atividades administrativas. De acordo com a Constituição Federal de 1988, o princípio da publicidade a. Garante o direito irrestrito de acesso às informações públicas, independentemente de restrições legais. B. Determina que todos os atos administrativos devem ser divulgados para conhecimento geral, sendo vedadas restrições ao sigilo de informações. C. Impõe à administração pública o dever de divulgar os atos administrativos, ressalvados os casos em que a confidencialidade seja indispensável para a segurança da sociedade ou do Estado. D. Autoriza a administração pública a não divulgar atos de interesse coletivo, desde que justificado por qualquer motivo de conveniência administrativa. Resposta: C. Impõe à administração pública o dever de divulgar os atos administrativos, ressalvados os casos em que a confidencialidade seja indispensável para a segurança da sociedade ou do Estado. 26. O princípio da impessoalidade na administração pública significa que a. Os atos administrativos devem atender ao interesse público, vedando discriminações de qualquer natureza. B. A administração pode atuar de forma subjetiva, desde que os agentes públicos sejam imparciais. C. É facultativo ao agente público atender ao interesse público, desde que suas decisões sejam justificadas. D. A atuação administrativa deve priorizar os interesses pessoais dos agentes públicos, se estiverem alinhados com o interesse público.
Resposta. A. Os atos administrativos devem atender ao interesse público, vedando discriminações de qualquer natureza. 27. O princípio da eficiência, introduzido na Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998, determina que a administração pública deve priorizar a rapidez na prestação dos serviços, independentemente da qualidade. B. A atuação dos agentes públicos deve ser pautada pela obtenção do melhor resultado com o menor custo possível, garantindo a qualidade e a efetividade dos serviços prestados. C. A eficiência administrativa deve ser aplicada somente nos atos que envolvam a gestão de recursos financeiros. D. A busca pela eficiência administrativa está limitada à esfera federal, sendo facultativa para os estados e municípios. Resposta. B. A atuação dos agentes públicos deve ser pautada pela obtenção do melhor resultado com o menor custo possível, garantindo a qualidade e a efetividade dos serviços prestados. 28. Um ato administrativo somente será considerado válido quando todos os seus elementos estiverem presentes. Qual dos elementos abaixo está corretamente associado à competência no ato administrativo? A. É a conformidade do ato com a lei, devendo respeitar as normas jurídicas vigentes. B. Representa o sujeito ou órgão dotado de atribuição legal para praticar o ato administrativo. C. Refere-se ao resultado que o ato busca alcançar, sempre de interesse público. D. Está relacionado ao motivo que justifica a prática do ato, pautado em fatos e normas jurídicas. Resposta. B. Representa o sujeito ou órgão dotado de atribuição legal para praticar o ato administrativo. 29. Os agentes públicos, conforme a doutrina e a legislação brasileira, incluem diversas categorias. Nesse sentido, assinale a alternativa que não corresponde a um exemplo de agente público. A. Servidores efetivos e ocupantes de cargo em comissão. B. Agentes políticos, como ministros de Estado e prefeitos. C. Militares das Forças Armadas. D. Empregados de empresas privadas que prestam serviços à administração pública. Resposta. D. Empregados de empresas privadas que prestam serviços à administração pública. 30. Sobre as características dos agentes políticos, é correto afirmar que a. São vinculados ao regime estatutário e desempenham funções administrativas em caráter permanente. B. Exercem funções de direção política e governamental, estando submetidos às regras gerais aplicáveis aos demais servidores públicos. C. Não se submetem a regime de dedicação exclusiva, podendo acumular funções públicas e privadas sem restrições. D. São considerados agentes públicos de alta relevância e possuem responsabilidade político-administrativa no exercício de suas funções. Resposta. D. São considerados agentes públicos de alta relevância e possuem responsabilidade político-administrativa no exercício de suas funções.